Olá, hoje eu quero conversar com vocês sobre a palavra, sobre a linguagem e, de modo específico, sobre a palavra, que é esse elemento da linguagem que chama a nossa atenção, que nos ajuda a concretizar ideias, que nos ajuda a criar comunicação entre as pessoas, né? Na verdade, nós somos seres de palavra, seres de linguagem. Somos pessoas que estão o tempo todo formulando frases, tentando encontrar na palavra, nesse corpo sonoro ou nesse corpo escrito, gráfico, que é a palavra falada e escrita, procurando nessa palavra concretizar as nossas ideias, manifestar a nossa interioridade e estabelecer com as pessoas uma relação, uma comunicação. Por isso nós podemos dizer que estamos mergulhados na linguagem, nós somos dependentes da palavra, nós estamos o tempo todo nos abrindo para a palavra e também sendo influenciados pela palavra. Isso significa dizer que nós não temos palavras inocentes, palavras neutras, palavras que não signifiquem alguma coisa. Mesmo aquelas palavras aparentemente vazias, elas estão nos dizendo alguma coisa, estão mexendo conosco, não é? Nessa luta com as palavras, nós podemos ser manipuladores, mas também podemos defender boas ideias, podemos ser vítimas e podemos também ser transformadores, podemos mudar uma sociedade usando as palavras de maneira adequada, correta, inteligente, estratégica. Octávio Paz, um grande poeta mexicano e também crítico literário, dizia que quando numa sociedade as coisas começam a se corromper, quando as ideias começam a se perder, quando as práticas sociais começam a se tornar nefastas, a primeira coisa que gangrena, a primeira coisa que apodrece é a linguagem. A linguagem também tem que ser revitalizada, a palavra também precisa ser retomada, recuperada numa nova tonalidade, num novo esforço de sentido. Esse é o papel dos poetas e dos filósofos. Muitas vezes retomar uma palavra que estava gasta, que estava perdida e reinjetar sentido, fazer um investimento semântico, eu costumo dizer assim, para que a palavra ganhe uma nova força, para que a palavra ganhe um novo alcance e possa ser, da maneira mais positiva possível, uma palavra transformadora. O uso da palavra não pode ser um uso, portanto, inconsciente, irresponsável. Certa vez uma professora, brincando, ela tinha ouvido a palavra energúmeno e achou a palavra divertida e usava nas suas aulas, assim, a título de brincadeira: "Ô, seu energúmeno, já fez o dever de casa?" E uma vez, uma aluna veio dizer: "Professora, eu fui ao dicionário e descobri que energúmeno significa possuído pelo demônio." E de fato é uma palavra que tem essa acepção. Energúmeno tem a ver com energia, é uma energia que possui outro. E em outro sentido também, energúmeno é idiota, é imbecil. E a professora caiu em si, ela percebeu que estava brincando com uma palavra que não era para brincadeira e que a aluna, que tinha mais sensibilidade e foi ao dicionário e descobriu que essa palavra era uma ofensa, na verdade. Isso faz nos pensar o quanto é importante nos tornarmos falantes e também escritores mais lúcidos, mais conscientes do que nós estamos fazendo, porque as palavras ferem, as palavras também curam, as palavras atuam sobre as pessoas, não é? Sócrates, o grande mestre Sócrates, nos seus diálogos, dizia alguma vez: "Fale para que eu te veja." Quando nós falamos, quando nós manifestamos verbalmente quem nós somos, de fato, nós estamos apresentando nosso autorretrato, e as pessoas, por sua vez, também se manifestam nesse diálogo. Portanto, quando falamos de palavra, da palavra e da linguagem em geral, nós estamos nos referindo a nós mesmos. Nós somos seres de linguagem. No início é a palavra, mas também no meio é a palavra e no fim é a palavra. E é importante pensar na ambiguidade que as palavras têm. Elas podem dizer uma coisa e dizer outra ao mesmo tempo. A palavra fim, por exemplo, né? Há um livro chamado O Fim da Educação, de Neil Postman. O fim da educação é ambíguo, né? O fim da educação pode ser a finalidade da educação e o fim da educação pode ser o extermínio da educação. Portanto, insisto, a palavra é
um elemento importante do nosso dia a dia, não pode ser negligenciada, não pode ser tratada de qualquer maneira, maltratada, porque ela reflete quem nós somos e o que de fato nós desejamos para nós, para a sociedade, para os outros, para as pessoas que nos rodeiam. Esses vídeos que nós temos gravado aqui são também um exemplo desse esforço para que a palavra que seja dita e gravada também se transforme numa palavra educadora, numa palavra transformadora. Conto com seus comentários, conto com as suas sugestões para que nós continuemos conversando sobre temas relevantes. Até a próxima.